O projeto de ciclofaixas da Prefeitura de Curitiba foi inaugurado nesse domingo em meio a protestos de ciclistas. O movimento Bicicletada Curitiba organizou um protesto contra a ciclofaixa de Curitiba, organizada pela Prefeitura. Saiba como foi o terceiro campeonato de skate. O evento aconteceu em Curitiba neste final de semana. O quadro Mulheres de Segunda dessa semana vai falar sobre o assentamento do Movimento Sem Terra aqui no Paraná. Meu nome é Franciele Fernanda. E eu sou Camila Reban. O Tela 1 dessa segunda-feira está no ar. O Enem deste ano bateu recordes de inscritos. Teve mais de 5 milhões de inscrições e registrou a abstenção média de 26%. No segundo dia de exame, 3 candidatos foram eliminados por postar mensagens no Twitter durante a realização das provas. Os gabaritos da prova do Enem devem ser divulgados até o dia 26 de outubro no portal do INEP. Ontem, cerca de 4.500 ciclistas foram às ruas da capital para pedalar. O motivo foi a inauguração do primeiro circuito ciclofaixa de lazer de Curitiba. Mas não foi só isso que movimentou o centro da cidade nesse domingo. Manifestantes do movimento Bicicletada Curitiba criticaram o projeto e fizeram um protesto. As ruas do centro de Curitiba receberam uma nova faixa na última semana, que chamou a atenção das pessoas. Essa faixa faz parte do Circuito Ciclofaixa de Lazer de Curitiba, que foi inaugurado na manhã de domingo. Agentes da Diretran orientaram os motoristas, pedestres e ciclistas durante todo o dia. Esse aqui é o ponto inicial da ciclofaixa de Curitiba, na esquina das ruas 15 de Novembro e Mariano Torres. A partir daqui, são 4 quilômetros de ruas com vias dedicadas exclusivamente à circulação de bicicletas. O circuito segue pela própria Rua 15, Marechal Deodoro, Emiliano Perneta, Visconde de Nácar, André de Barros e Mariano Torres. A ciclofaixa vai funcionar das 8 da manhã às 4 da tarde, sempre nos domingos, mas não em todos. As próximas datas de funcionamento vão ser 18 de dezembro, 15 de janeiro, 12 de fevereiro e 25 de março. O primeiro dia da ciclofaixa em Curitiba agradou muitos ciclistas. Comecei a andar agora, tá tudo muito organizado, muito bem feitinho, né? Tá fluindo bem as coisas. É muito importante para quem pedala, né? Uma segurança aí pro pessoal, pode fazer um passeio mais tranquilo. Tá muito bom pra gente pedalar bem tranquilo, né? Agora no centro, nunca tinha andado pelo centro porque era muito o trânsito, né? Difícil pra gente caminhar de bicicleta. Agora tá fácil. É o primeiro passo, né? Então isso é importante, o primeiro passo. Os curitibanos estão aderindo, né, a essa ciclofaixa. Hoje é o primeiro dia, será realmente uma vez por mês, né, daqui para frente, um domingo em cada mês. Então seria importante para ampliar para 2 domingos, 3 domingos, todos os meses. Mas esse projeto não agradou todo mundo. Desde o começo da manhã, manifestantes do movimento Bicicletada Curitiba marcavam presença. Eles usavam nariz de palhaço e carregavam placas para protestar contra o circuito. Como iniciativa é interessante, só que o modelo como eles colocaram podia ser muito bom, mas não foi bem aproveitado. Assim, uma vez por mês e apenas 4 quilômetros é muito pouco. E essa não foi a única crítica. Além dela, o movimento aponta outras falhas, como por exemplo, funcionar apenas como lazer e não como uma alternativa de transporte. Estar localizada no lado errado da rua. A ciclofaixa foi colocada à esquerda e, segundo os manifestantes, deveria estar à direita, como diz o Código Brasileiro de Trânsito. Não conectar o centro aos bairros, o que iria facilitar e melhorar a infraestrutura de transporte na cidade. Além de estarem protestando desde cedo, os membros do movimento Bicicletada Curitiba também promoveram um evento paralelo à inauguração do circuito ciclofaixa de lazer. Através das redes sociais, eles organizaram a Bicicletada Curitiba Extra. Às 10 horas da manhã, eles se reuniram no pátio da reitoria da Universidade Federal do Paraná. Acha que a gente é burguês e que só pedala uma vez por mês. Logo depois, saíram pedalando e protestando pelas ruas que receberam a faixa de circulação de bicicletas. Só que eles não utilizaram a faixa pintada de vermelho organizada pela prefeitura. Os manifestantes circularam pela faixa da direita, que, segundo eles, é a correta para quem transita de bicicleta. A
Prefeitura de Curitiba admitiu falhas em alguns pontos técnicos apontados pelos manifestantes e se comprometeu a dialogar com a população para propor modificações no atual projeto. Agora vamos falar do tempo. Curitiba amanheceu ensolarada nesta segunda-feira e o tempo bom permaneceu durante todo o dia, mas amanhã o tempo muda. Na terça-feira, vai haver pancadas de chuva na capital paranaense. A temperatura varia entre 25 e 14 graus. No litoral também vai chover. A máxima é de 27 graus e a mínima é de 17. Neste final de semana aconteceu em Curitiba o terceiro campeonato de skate amador. O repórter Juliano Gondim foi lá conferir. Skatistas de Curitiba e região metropolitana participaram neste final de semana da terceira edição do campeonato de skate. O evento aconteceu na pista da Drops, no centro da capital. O objetivo do evento como um todo é proporcionar a interação entre as duas categorias. Percy participa da competição há 13 anos. Foi o campeão no ano passado. Para ele, eventos como este são importantes para dar visibilidade ao atleta. Várias categorias se juntam, você tem uma chance de uns 7 minutos para jam session e vai andar. Isso aí tem gente olhando, donos de marcas, e veja, o cara anda bem, vou dar um incentivo para ele. Já vai criando uma importância grande só com isso, né? O primeiro lugar ganhou uma viagem para Barcelona e o segundo para Buenos Aires. A proposta da premiação é possibilitar aos atletas o treino em outro país. Vamos mudar de assunto. Médicos que atendem na rede pública de todo o país vão parar o atendimento nesta terça-feira. O movimento é composto por representantes do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e da Federação Nacional dos Médicos. Vão ser suspensos os atendimentos eletivos, ou seja, consultas, exames e cirurgias. Os médicos querem chamar a atenção das autoridades e da população para os problemas que afetam o setor e que, segundo essas entidades, comprometem a qualidade do atendimento. Essa semana, o quadro Mulheres de Segunda não vai mostrar a realidade curitibana. A repórter Júlia Lacerda foi até o assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, na Lapa. Ela entrevistou uma das primeiras moradoras que vive lá. Veja agora como eles se organizam e o papel das mulheres dentro desse assentamento e do MST. Olá, hoje o programa Mulheres de Segunda vai ser sobre as mulheres aqui do assentamento do MST na Lapa. Vou conversar agora aqui com a Liane, com a filha dela, Diane, que são aqui do assentamento contestado na Lapa. Liane, faz quanto tempo que você está aqui no assentamento já? Faz 11 anos. 11 anos. É. E como que você veio parar aqui? É que a gente morava com os pais, né, recém-casado, daí não tinha mais terra, daí a gente também são assentados, e daí a gente surgiu a oportunidade de vir pra cá e a gente veio. Você já era aqui do Paraná ou não? Sim, de Cascavel, lá de Lindoeste. Só que daí aqui já tinha umas famílias quando nós chegamos, já estava um ano acampado. Quando a gente veio, então já era acampamento, já estava virando assentamento. Uhum. E com relação às mulheres aqui no assentamento, como que é a participação das mulheres dentro do assentamento? Tem uma diferença dos homens para as mulheres? Tem. Tem participação das mulheres, assim, mas ainda é pouca, assim. Mas a gente ainda, tipo, essas que participam são bem conscientes, assim, né? Tipo, dos direitos, a vontade que a gente tinha que todas participassem, né? Pra, assim, que todos tivessem a mesma ideia, assim, um jeito de pensar, porque no movimento, tipo, não tem homem melhor que mulher, né? Sempre tem uns ainda que resistem, né? Mas o movimento sempre trabalha a igualdade homem e mulher, né? Tanto que você vê na bandeira é um homem e a mulher, né? Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. Para mudar a sociedade do jeito que a gente quer, participando sem medo de ser mulher. É isso aí. Para assistir na íntegra, acesse mulheresdesegunda.wordpress.com. A repórter Juliana Calicetti conversou com o chefe de cozinha Guilherme Guzella.
Além disso, ele preparou um delicioso risoto. Guilherme tem pós-graduação em gastronomia, é chefe de cozinha e trabalhou em renomados restaurantes em Curitiba e na Itália. Em 2010, ganhou destaque como um dos finalistas do concurso Chefe Revelação do primeiro prêmio Bom Gourmet, promovido pelo jornal Gazeta do Povo. Olá, estamos no Laboratório de Gastronomia da Universidade Positivo com o chefe Guilherme Guzella e vamos aprender uma receita bem fácil. Oi Guilherme, tudo bom? Tudo bem. O que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai aprender a fazer um risoto, a base do risoto, e depois a gente pode aplicar isso em qualquer outro risoto que a gente quiser fazer. Tá, ok, vamos lá. Muito bem. Antes de tudo, a gente tem que ver que ingredientes a gente vai usar para fazer o nosso risoto. Então, além dos segredos todos que a gente vai aprender aqui, a gente tem que saber qual o arroz correto para fazer o risoto, que é o arroz arbóreo. Então, eu vou começar. O nosso risoto demora em torno de 18 minutos para fazer. Então, para pular uma etapa que é simples, que é ficar esperando o risoto cozinhar, eu já trouxe o risoto um pouco cozido e eu vou ensinar o comecinho dele, que também é importante. Então, para começar, eu coloquei aqui um fiozinho de azeite de oliva e um pouco de cebola bem picadinha. Essa cebola tem que ser picada menor que o grão de arroz, para ela não se confundir com o grão de arroz, e em vez de risoto, a gente tem um ceboloto. Tá? Eu vou refogar ela aqui. Então aqui ela já murchou e eu vou juntar o meu arroz. E esse é o nosso arroz arbóreo. O grão um pouquinho mais curto, soltando amido. Inclusive o caldo, a gente vai ver, a gente coloca ele pouco a pouco. O caldo está fervendo aqui do lado. Eu não cozinho com água, porque a minha água vai dar gosto de água pro prato que eu estou fazendo. E se eu colocar caldo, ele vai ficar mais gostoso. Então, sempre o risoto a gente cozinha com um caldo. O meu arroz aqui já está começando a pegar um pouquinho de cor. E eu vou colocar vinho branco seco. E aqui eu vou colocar um pouco de caldo de frango. Caldo sempre bem quente. E agora eu vou colocar os ingredientes que vão dar gosto para essa minha receita. No nosso caso, é o tomate seco. Que tá bem picadinho. Bem picadinho em tirinhas. Palmito. Bom, então a gente já está quase terminando. Dá para ver que o risoto já está bastante cremoso, ó. Eu vou cozinhar ele aqui mais em torno de 1 minuto. E esse mexer é sempre importante para ter esse resultado. O meu tomate seco já começou a passar cor para essa preparação. E a preparação já está ligeiramente rosa. E agora vem uma hora crucial, porque quando a gente faz risoto, além de lá no começo a gente refogar a cebola, preparar todo ele, jogar o vinho branco, a finalização é muito importante. E a finalização dele é com 2 ingredientes que no norte da Itália são muito comuns, que é a manteiga e o queijo parmesão ou o queijo parmigiano reggiano. Esse queijo e essa manteiga vão fazer com que o meu risoto fique cremoso, ao contrário do que a gente precisa normalmente colocar o creme de leite. Então, o grande segredo dele é fazer a mantecatura, que é bater o risoto até que ele fique bem cremoso e aí eu posso servir. Vou mexendo até ela derreter totalmente e vou colocar queijo parmesão. Queijo parmesão é uma delícia, deixa qualquer receita bem mais gostosa. Eu vou deixar um pouquinho para você colocar no final no teu risoto, bem pouquinho. Para deixar ele um pouquinho mais bonito, um pouquinho mais colorido, eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Tá faltando uma cor nele. Posso colocar só a salsinha ou só a cebolinha picada. Fica ela bem fininha que fica mais bonitinha no prato, fica mais delicado. Vou fazer a minha decoração. E uma ervinha. Aqui eu estou usando manjericão para parecer um prato de restaurante. E o Tela 1 de hoje fica por aqui. Se quiser participar com dicas e sugestões, mande um e-mail para o tela1@up.com.br. Até amanhã. Até lá!